Olá, tudo bem? Obrigada pela presença, por nos prestigiar aqui nessa live, a live desse mês. Estou aqui com a Ana Paula, seja bem-vinda, Muito Ana. Um obrigada. prazer tê-la conosco. Eu que agradeço. A Ana Paula, que é formada em psicologia, também tem pós-graduação em recursos humanos, em marketing, gestão de negócios. E foi convidada especialmente porque tem formação em coach executivo também, mas porque é mestre em programação neurolinguística, né? Master. É master em programação neurolinguística, né? E ela usa toda essa técnica, esse instrumento, vai falar o que é exatamente programação neurolinguística. Ela usa a programação neurolinguística em todos os trabalhos que ela faz, seja em coach, seja no programa de desenvolvimento de líderes, e por isso que a gente não tem certeza que a programação neurolinguística é muito importante também na relação professor-aluno, né, Ana? Isso mesmo. Eu vou contextualizar então agora um pouco sobre o que é a PNL, como que ela pode agregar valor para os professores. Então, tá. Antes um pouquinho, Ana, só vou explicar então como é que vai funcionar essa dinâmica, daí eu passo para você contextualizar. Obrigada. A gente vai ficar uns 30 minutos da nossa proposta, até para não cansar ninguém, né, Ana? Então, nesses 10 minutos iniciais, a Ana vai contextualizar, como ela já falou, o que é a programação neurolinguística, como é que surgiu, como é que você pode utilizar. Na sequência, a gente vai responder as perguntas, né, Ana, que já foram postadas aqui ao longo da semana, dessas 2 semanas, no grupo, e também as que vocês foram me mandando. Caso você tenha dúvidas, curiosidades, aproveita agora, põe aqui nos comentários desse post as suas dúvidas e curiosidades, que a Ana vai responder durante o nosso programa aqui, o nosso tempo no ar, ou então, caso não for possível, se responde, depois grava, Depois, isso, a gente caminha. E colocamos aqui no grupo para todo mundo ouvir, ok? Então é contigo, Ana. Muito obrigada. Então, o que é a PNL? A Programação Neurolinguística. A PNL, ela iniciou em 1975 com Richard Blender e John Grinder. Eles que realmente fizeram todo um estudo, se basearam na psicologia, na linguística e na neurofisiologia para criar, então, a PNL. Já temos aí 42 anos de existência. E a PNL, ela encontrou alguns padrões que influenciam o comportamento. Esse comportamento, ele pode ser consciente ou inconsciente, verbal ou não verbal. E os praticantes da PNL, eles podem melhorar a sua comunicação e também mudar alguns comportamentos e fazer, então, mudanças pessoais com esses recursos da PNL. E a PNL permite também que vocês, à medida que vão aprendendo as técnicas, isso faz com que o seu cérebro possa funcionar melhor, a sua comunicação, consequentemente, e também comandar as suas reações, administrar as suas forças e também utilizar os seus recursos pessoais. Isso tudo de acordo com o contexto desejado por você. E é importante a gente falar, quando nós falamos sobre PNL, sobre o modelo mental. O modelo mental é o mapa de mundo, o seu território. Eu trouxe aqui um desenho, o qual depois nós vamos postar para vocês. Eu vou explicar porque acredito que ele não vai ficar muito claro. O que é esse desenho? Aqui é um perfil, né, de um ser humano. E aqui o que eu coloquei o título modelo mental. Então, quando nós estamos num processo de comunicação, nós recebemos um estímulo externo. Esse estímulo externo, ele entra no nosso cérebro e é processado da seguinte forma. Ele passa por alguns filtros. Que filtros são esses? Então, a informação, quando ela está entrando aqui, nesse filtro, ela pode também fazer algumas mudanças, porque de acordo com o nosso padrão, né, de comportamento, as nossas memórias, os nossos valores, as nossas crenças, essas informações, elas passam por um processo de omissão, ou distorção, ou generalização. Então, uma vez que passou valores,
crenças, memórias, isso tudo vai gerar em nós um estado emocional. Esse estado emocional ele vai provocar dentro de nós uma fisiologia, e essa fisiologia vai gerar um comportamento, que é a resposta, ok? Então vejo, toda vez que eu respondo a um estímulo, ele passou por todo esse processo interno. Lógico que isso acontece de forma muito rápida. Então, se a resposta ela é um comportamento, esse comportamento, volto a dizer, ele pode ser consciente ou inconsciente. Eu posso estar expressando essa resposta de uma maneira verbal, não verbal, e por mais que eu expresse essa resposta de maneira verbal, o meu corpo também, se eu estou sendo congruente, ele também está respondendo. E essa resposta, um dos pressupostos da PNL, ele deixa muito claro que toda resposta ela é positiva. Então a intenção sempre ela é positiva. Por que a gente fala que a intenção ela é positiva? Porque nós estamos dando o melhor que podemos dentro do nosso contexto, das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa história, né? Como eu já expliquei. Então, quando nós falamos em modelo mental, a gente começa a pensar assim, então o indivíduo ele opera de duas formas, através do nosso modelo mental e dos nossos 5 sentidos. Agora, se cada pessoa ela tem uma forma de pensar, tem um modelo mental, um mundo que é diferente do meu, como é que eu faço então para eu acessar esse mundo do outro e ser aceito por ele, sendo que é tão diferente do meu mundo, dos meus valores, das minhas crenças? Vamos imaginar, né, o professor em sala de aula, com vários alunos numa sala e com diversos modelos mentais dentro da sala. Como é que eu faço para ter sucesso, para acessar esses recursos? Então, uma questão importante quando estamos falando em acessar, a PNL ela tem uma técnica que se chama rapport. Acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido falar. Quando falamos em rapport, falamos muito em observação, percepção. Então, é importante que eu perceba como é que é o ritmo da fala da outra pessoa, que tipo de gestos ela faz ao se comunicar, que tipo de palavras ela utiliza. Por quê? Porque eu preciso entrar em sintonia com ela. Eu preciso acompanhá-la, porque rapport é acompanhar, acompanhar, acompanhar. Então, para isso, se ela faz gestos mais suaves, é importante que ao observar e quero ter uma aceitação por parte do outro, é importante que eu também faça gestos suaves. Se a pessoa ela tem uma forma mais acelerada de falar ou mais calma, vamos entrar nessa sintonia, ou mais calma, um pouco mais acelerada. E também é importante que nós observemos as palavras processuais utilizadas pelas pessoas, ou também nós utilizarmos como uma ponte facilitadora as palavras processuais. O que é uma palavra processual? Nós sabemos que existem pessoas que são mais visuais, outras mais auditivas e outras sinestésicas. Eu, particularmente, sou uma pessoa bastante visual. Vocês vão observar que eu utilizo muito a palavra veja, porque eu sou uma pessoa bastante visual. Então, se eu estou num processo de comunicação com uma pessoa visual, é bacana para eu ter essa aceitação do cérebro dela, que é uma questão inconsciente que isso acontece, utilizar algumas palavras-chave, como aparecer, à luz de, veja que bonito, dá uma olhada aqui, imagine tal coisa, agora vamos colorir essa imagem, vamos falar de imagem mental, né?
Então veja o que são palavras-chave para um visual. E para um auditivo, que palavras processuais seriam essas? Afinar, vamos afinar a nossa fala, a nossa comunicação, escutar, ouvir, harmonizar, questionar, no mesmo tom, dizer, contar, ter um estalo. Veja que são bem palavras para uma pessoa auditiva. E o sinestésico? O sinestésico a gente sabe que é aquela pessoa que gosta de pegar, gosta de sentir, ela é uma pessoa que quando ela está conversando com você, ela pega no teu cabelo, ela tira a felpa da roupa na hora que está conversando. Então, uma palavra gostosa, né, que um sinestésico gosta de ouvir são: veja que aconchegante que é esse ambiente, vamos envolver, né, vamos nos envolver nesta atividade, olha que marcante que eu vou falar para vocês, vamos fazer isso de mãos dadas, estamos juntos, vamos pegar tal coisa, veja, isso aqui é sólido, concreto, isso aqui é suave. E também agora seria interessante eu mostrar umas perguntas para vocês utilizando as palavras processuais. Vamos fazer uma pergunta agora usando a palavra processual para uma pessoa que é visual. Como você veria a sua sala de aula se ela fosse lilás? Então temos aqui a palavra veria. Se fosse para um auditivo, como soaria para vocês se eu estivesse fazendo essa apresentação utilizando o idioma japonês? Então, soaria para o auditivo. Já para o sinestésico, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: qual é a sua sensação ao tocar esse material? Então, dentro de uma sala, é importante nós estarmos pensando que temos diversos públicos e com características diferentes. Interessante que você traz aqui com relação ao rapport, que justamente a professora Aline Burgrever nos mandou uma pergunta sobre isso. Ela quer saber assim, o que é a técnica rapport, que você já explicou, né? E como ela pode ajudar no estabelecimento de sintonia na relação do professor com seus alunos. Ou seja, se ele conseguir identificar qual é a forma visual, aditiva, sinestésica, e se relacionar com o aluno de acordo com o sentido, com a forma com que ele se comunica, né? Exatamente, e usar gestos, comunicação, que eu vou falar mais um pouco daqui para frente. Além das palavras que você já trouxe, né? Enfim. Que ótimo. Continuando então nas perguntas agora, né, efetivamente, a Indaqueia Marisol Lima nos mandou a seguinte pergunta: quais palavras ou gestos, então, justamente que a gente vai avançar aqui, atraem e estimulam quando é necessário que os alunos leiam e façam reflexão sobre um texto? Interessante, Perfeito. Né? Bem interessante. Eu gostaria de comentar com vocês que a linguagem sugestiva de Milton Erickson, ela é muito interessante porque ela contribui para também quebrar umas resistências em sala de aula. Quem não conhece, vale aí pesquisar quem é Milton Erickson. Ele tem um trabalho muito bacana sobre a questão da linguagem sugestiva. E eu também ressalto aqui que é importante vocês, quando estão explanando, dando uma aula, vocês utilizarem muitas palavras no positivo. Sempre o cérebro capta primeiro as informações que são faladas no positivo. Vou dar alguns exemplos agora, como aqui ela colocou, quais palavras e gestos atraem e estimulam, né, os alunos. Então, exemplos de palavras, como eu coloquei agora há pouco. Se eu estivesse fazendo uma atividade onde eu gostaria que as pessoas prestassem atenção ou fizessem uma leitura de um tema, um texto, poderíamos falar da seguinte forma: pessoal, agora, por gentileza, ouçam aqui o meu convite. Sentem-se de forma confortável nas suas cadeiras, relaxem e olhem para o texto que receberam. Vamos lê-lo silenciosamente e depois reflitam e escrevam sobre o seu sentimento e sobre qual é o significado deste conteúdo nesse contexto andragógico.
perceberam que aqui eu estou utilizando palavras como ouçam, confortável, relaxado, olhem, né? Então já estou, de certa forma, sugestionando e traçando aí uma programação mental para que tenham atenção de uma forma calma com relação a esse texto. Com relação aos gestos do professor nesse momento, é importante que ele esteja de frente para a turma e ele faça exatamente o que ele está propondo. Então, o professor utiliza gestos suaves, ele também senta-se na frente dos alunos numa cadeira, se posta de uma maneira confortável, relaxada e vai passando essas orientações de uma maneira a ele conduzir o rapport. Aqui ele não vai acompanhar, aqui ele vai conduzir o rapport e fazer com que os alunos o acompanhem. E também, se você quiser utilizar um recurso para uma âncora positiva, para sensibilizar as pessoas nesse momento, a música, uma música relaxante, de fundo, ela funciona muito bem como uma âncora positiva. Interessante, né? São coisas simples, né? Não tem nada de tão complicado, não, né? Exato, não tem aí muita novidade. É conhecer, né, o aluno, é saber das técnicas e usar de acordo com o momento, a necessidade. E às vezes a gente tem dificuldade de prender a atenção do aluno, não sabe por quê. Exato. Né? Então, alguns estão presos na atenção, outros não, né? Tem essas questões, cada um é diferente, né? Que ótimo, a gente está podendo conversar e aprender coisas novas, não? Eu tenho uma pergunta da Marta Schumacher, que eu queria emendar com uma da Joana Santos, que eu acho que tem tudo a ver, sabe? A Marta fala assim, gostaria de conhecer dicas rápidas e simples. Tu já está trazendo para nós aqui algumas técnicas da programação neurolinguística que podem ser usadas em sala de aula. Tu já nos deu aqui diversas e vai nos dar ao longo da nossa conversa aqui, né? E aí a Sônia nos pergunta o seguinte, como a programação neurolinguística pode melhorar a relação professor-aluno? Acho que dá para a gente avançar um pouco mais nisso, né? Perfeito. Primeiro passo é analisando o mapa mental do professor. Por que é importante nós analisarmos aqui o mapa mental do professor? Se ele já tem um pensamento pré-concebido a respeito da turma ou de algumas pessoas, é importante saber que você vai ter como resposta exatamente a sua crença, aquilo que você acredita. Então, é importante, quando entrar em sala de aula, que você procure estabelecer esse rapport e não julgar. Porque a resposta, a crença, ela vem. Outra questão é que você busque conhecer as pessoas, conversando com elas, que à medida que você vai olhando, percebendo o estilo delas, você pode também dar alguns tratamentos individualizados. Isso também é muito importante. Isso traz resultados muito positivos. E também lembrar e utilizar nos seus recursos pedagógicos, instrucionais, didáticos, né, diferentes formas para estar trazendo a atenção do visual, do sinestésico, do auditivo, então mesclando esses recursos, né? E chave, utilizar sempre a palavra no positivo. As frases no positivo, porque é dessa forma que o cérebro capta melhor a informação. E também a linguagem sugestiva, que eu já comentei, que é importante conhecer um pouco mais profundamente, que eu sugiro vocês a pesquisarem um pouco sobre o Milton Erickson. E gostaria de também trazer aqui uma contribuição, que é a questão da linguagem utilizando a metáfora. É uma linguagem muito poderosa dentro da educação, você utilizar a metáfora para quebrar resistências. Tem um site no Google que é www.metáforas.com.br, que vocês podem estar lá dando uma olhada e tem bastante ideias que vocês podem utilizar para as aulas de vocês.
E eu já tenho, inclusive, nos meus favoritos do Google. Ah, é? Eu não sabia ter falar disso aqui, mas é fantástico. Realmente tem muita metáfora interessante e dá para encontrar as que mais se apropriam à sala de aula, de acordo com a idade do aluno, do tema que está sendo trabalhado. E assim, a metáfora é uma coisa interessante, igual analogias. Eu aprendo muito, porque a gente associa coisas, Isso. né? Na hora que está ouvindo aquilo, vai associando, né? Então facilita o aprendizado. E quebra a resistência, sim. De certa forma aquilo parece que faz mais parte do modelo mental, né? Exatamente. Então, a Soninha, Ana, nos mandou a seguinte pergunta, Soninha Santos. Quais as vantagens do professor conhecer e até dominar algumas técnicas de programação neurolinguística? Também a gente já está falando, acho que vale a pena, vamos aprofundar um pouquinho mais das vantagens que o professor tem, se ele se aprofundar, se ele quiser conhecer mais sobre isso. Eu acredito que o professor que conhece algumas técnicas da PNL e pratica, ele vai ter uma turma de alta performance. Também gostaria de sugerir para os professores a leitura de um livro de PNL para professores, que é da autoria de Elvira Elisa França e Jairo Macilha, que esses dois autores trabalham e trazem várias técnicas e recursos para vocês utilizarem no dia a dia, que eu acredito que vai contribuir para vocês. Sem dúvida, porque uma conversa rápida assim é só para estimular, dar um gostinho de quero mais. Então é importante essas dicas que tu está dando de procurar em sites agora num livro aqui, que eu sou a primeira a comprar, tá? Já gostei, né? Porque é bem focado para o professor, porque a gente acha que é uma coisa muito no ambiente de trabalho, na sua vida pessoal e tal, mas dentro da sala de aula é importante. Olha quanta dica, né, que a gente teve aqui, né? E até a Indaqueia Marisol, aliás, a Andrea Castro, né, da Indaqueia já respondemos. Ela nos pergunta o seguinte: como a programação neurolinguística pode auxiliar o professor a transformar o fracasso escolar em excelência? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Porque esse sempre é o dilema do professor, né? Como é que eu uso o que não está indo bem, faço isso ser uma coisa boa, né? Ter excelência e não o fracasso. É importante nós entendermos, como a gente já falou, o mapa mental do professor, ele tem que olhar, né, com um olhar positivo para o aluno, porque tem alguns alunos que chegam com algumas crenças limitantes em sala de aula, onde eles dizem, né, eu não consigo aprender a matemática, eu não consigo aprender essa matéria, isso é muito difícil para mim, os meus colegas são bons, eu não sou. Então, cheio das crenças limitantes, e como fazer com que esse aluno ele veja a coisa de uma forma diferente. Então, aí vai depender também do professor conhecer o aluno, identificar os recursos positivos que esse aluno traz dentro dele, passar algumas atividades dentro dessa disciplina, onde esse aluno ele tenha um sucesso, ele consiga, através dessas atividades, dessa dinâmica, alguns resultados que ele diga assim, puxa, que legal, eu consegui. Na hora que ele se enche desse recurso positivo, que legal, eu consegui, eu fui capaz de fazer essa atividade, o professor vai quebrando a crença dele, mostrando, viu que bacana? Agora vamos utilizar esse recurso positivo, essa sua crença de que você consegue fazer nesta atividade, que é uma atividade similar. Então, por uma aproximação sucessiva, como diz a psicologia, você vai subindo lentamente o degrau e vai fazendo com que ele vá ganhando autoestima, confiança, e daqui a pouco ele diz assim, puxa, mas essa minha crença, claro, de forma inconsciente, ele vai pensar, não faz mais sentido. Então, vai utilizar muito da paciência, da observação, da percepção, e da forma didática do professor com relação a esses recursos, né? Também é importante a questão da repetição, porque a PNL, ela trabalha muito com a questão da modelagem do comportamento. Sabemos que as pessoas aprendem por repetição, por modelagem,
e também por sensibilização. Todos os recursos que a gente puder utilizar para quebrar uma resistência em sala de aula. Eu vou falar de matemática, mas eu trago uma atividade onde eu vou no pátio jogar uma bola, eu vou simular uma atividade de compra numa feira, coisas assim que a gente use outras alternativas, faz com que eu vou usar uma música antes de começar uma atividade que ela pode ser mais tensa para quebrar a resistência. Então, vejo, a modelagem e a sensibilização são chaves também, dicas chaves para vocês. É importante o professor ter, né? Claro que a gente sabe que os nossos professores têm isso, mas não perder de vista que, que a gente precisa dar significado, o aluno precisa perceber significado naquilo que ele está fazendo. Então, prepará-lo para tal, quebra a resistência e ele vê que aquilo é útil. O porquê, né? Por que estou fazendo isso? De repente, tu vai estudar matemática. Isso vai me agregar, né? E ele, se você leva ele para um ambiente que ele está vendo, que ele usa, na feira, no mercado, eu não sei aonde, já vi meu filho indo para o supermercado com os coleguinhas para ver porque tinha preço, porque tinha que calcular, saber diminuir, às vezes subtrair, somar, multiplicar, porque via o significado. Faz sentido para ele, né? Então, eu acho assim que tem diversas formas de fazer com que o aluno perceba o sentido e goste da matéria e se interesse e não fique, né, reclamando e até atrapalhando às vezes a aula, né? Exatamente. Então, para a gente fechar essa live, Ana, eu queria te fazer assim, uma proposta de fazer um apanhado geral do que a gente falou, sabe? Sobre a PNL, como melhorar essa relação professor-aluno, né? Fazer um apanhado geral só para a gente fechar daí a participação tua, tá? Pode ser? Como eu comentei com vocês, o sucesso é a gente fazer um bom rapport. Para isso é importante a gente utilizar muito da observação, também da nossa competência de flexibilidade, para que a gente possa dançar com a pessoa com quem a gente está se comunicando. Então, e entender que o ser que está ali na nossa frente, ele tem um mapa mental, um modelo mental dele completamente diferente do nosso. Então, se temos 20 alunos numa sala, são 20 modelos mentais diferentes do nosso, que foram criados, né, através de crenças, valores, de acordo com o meio onde ele viveu até então. E para que a gente possa acessar e quebrar essas resistências, essas crenças que cada um traz da sua bagagem de vida, é dessa forma como a gente conversou, buscando amenizar esse ambiente através de uma linguagem positiva, através de você olhar para esse profissional, esse aluno que está na sua frente, sem julgar, olhando para ele com carinho, com um gesto de mostrar assim, eu te aceito, né? Eu estou receptiva a você, porque na hora que você pensa dessa forma, os seus gestos, o seu corpo, ele é congruente com o que você está pensando. Então é importante você acreditar nisso, que todo ser humano ele tem ali imbuído um recurso, e eu preciso pegar esse recurso positivo que ele tem e transferir esse recurso para esse momento atual, para essa atividade atual. Então eu tenho que potencializar isso na pessoa. Para isso, muita calma, muita observação, muita percepção. O gestor, o professor, ele nunca esquecer que ele é modelo. As pessoas aprendem, né, como eu falei, por repetição, por modelagem. Então, o comportamento do professor em sala de aula, por mais que às vezes na nossa vida particular a gente está tenso, está preocupado com algumas questões, mas naquele momento ficar no aqui e agora e viver aquela situação, trazer teu coração ali, porque, como disse uma professora minha, quando eu estava fazendo a formação de PNL, que eu nunca vou esquecer, o nosso corpo, ele não fala.
O nosso corpo, ele grita. Então, precisamos ser bastante congruentes com o que pensamos e o que falamos. E qual é a pessoa que não tem uma professora, um professor, né, na história da sua vida escolar que lembra até hoje, né? Exatamente, com carinho. Com carinho, né? Porque justamente fazia com certeza muito do que você está falando aqui, né, Ana? E a gente é modelo, sem dúvida, é modelo mesmo. Eu amei a conversa, amei o tema, eu vou estudar mais, eu não sei você do outro lado, mas assim, eu fiquei interessadíssima, porque não se usa só em sala de aula, né? Na vida, né? Na vida, né? E assim, acho que a gente não pode perder esses momentos. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Né, por ter aceito o nosso convite. Muito feliz por você estar aqui. Obrigada a você que está aí nos acompanhando. Quem vai assistir esse vídeo depois, muita gente não pode estar ao vivo, mas sei que assistem depois, professores especialmente. Aproveite bastante. A gente vai postar aqui nos comentários desse post aqui, esse esquema gráfico que tu fez aqui, isso, né? Para mostrar, legal. Porque ficou de ponta cabeça, de trás para frente, com um espelhado, porque como a gente faz no Face, né? Então a gente vai pôr a foto, vai ficar mais claro para o professor. E eu também quero convidar você a participar conosco em outubro da nossa próxima live, Caione Cortese, também vão amar, é outra pessoa encantadora, que vai falar sobre escolhas e decisões, seus impactos na vida pessoal e profissional do aluno. Muito bom, né? Então, aguardo você, até a próxima, em outubro, e muito obrigada. Obrigada a você também. Muito obrigada. Um beijo no coração. Para você também, para todo mundo.